contra o gigante lá da China, né? Dragão. O dragão chinês. E que o dragão, que tem muitas cores, né? Isso é um título, vou passar para vocês depois, tem muitas cores, tem a ressurreição do mercado, que tem gente falando besteira aí, como no nosso caso, nosso colega, camarada Elias Jabor, dizendo que o socialismo precisa criar o mercado. O mercado nunca parou de existir, e na China em canto nenhum, até porque na teoria de Marx, se você produzir 1 milhão de carros, 1 milhão de casas, se você não vender, não tem sentido nenhum. O capitalista não vai usar 1 milhão de carros, ele só pode botar o dinheiro no banco se ele realizar, no sentido, no conceito marxista, se ele conseguir vender. Então, se não consegue vender, é uma situação caótica para o capitalismo. Realizar o lucro. Tem que realizar o lucro. E para realizar o lucro, tem que realizar mais-valia. Então, nós temos que ter essa base e não abandonar a nossa Bíblia, que é o livro O Capital, de Karl Marx, que é onde o Lenin fez a base teórica dele, mas que ainda tem muito por explorar. O capital é como o cérebro humano. O cérebro humano, pouca gente sabe que a mulher, você está vendo uma revolução que a Conceição está fazendo aqui sozinha, né? Vai lá, vem cá e pinta o diabo aí. Mulher tem 4 bilhões de células a mais do que o homem, consegue raciocinar os 5 sentidos de uma vez só. Ainda disse que é uma costela. Consegue costela. Isso daí deve ter sido feito no neurônio do cara. Costela, daí E deixou o Adão sem neurônio. Pode ter uma costela bem, bem quentinha lá, é muito bom, mas não foi feita só de costela, não. Então nós temos hoje as mulheres, para justificar isso que eu estou falando, ocupando o seu espaço no mercado, porque no momento em que precisavam de força física, o homem tinha mais força física. A mulher passava pelo período de gestação e tal. Hoje, com apenas um dedo no computador, uma mulher dirige trator, pinta de acho aí, dirige empresa, ocupando seus espaços. Essas pequenas revoluções estão acompanhadas pela principal, porque todo o fluxo tecnológico que promove essas grandes revoluções, essas grandes crises de ciclo longo. Quem quiser ver o que é isso aí, bota lá no Google que aparece lá. O que é uma crise de ciclo curto e uma crise de ciclo longo. Essa crise de ciclo longo que nós estamos passando, ela está apenas, vamos dizer assim, no começo. Por quê? Enquanto no mundo inteiro não tiver celulares capazes de trabalhar com 5G, enquanto essa tecnologia, Conceição, não chegar na mão do pessoal que está utilizando... Mas você sabe qual é o medo dos Estados Unidos? Que essa 5G, ela consegue fazer pelo menos a informação que eu li, consegue fazer qualquer aparelho eletrônico dentro de uma casa, ser uma escuta, ser uma... Isso. Né? Essa é uma queimação que estão fazendo já, também tomei conhecimento disso. Já viu isso? Que é a mesma coisa que já fizeram. Que todo que Dilma botou o dedo na cara de Obama, não estava me espionando. Era 5G? Não, era essa comum, todos fazem. Agora, essa tudo, queimação, né? Aí, já é o pessoal que trabalha para os Estados Unidos fazendo o perigo da espionagem. A espionagem está aí já. Está na nossa mão aí, tudo que a gente faz aqui. O próprio celular seleciona tudo que a gente acessa e já manda um bocado de coisa para a gente comprar. Você procura aqui uma caneta, aí eu abro meu Facebook, está lá a caneta, no Instagram caneta, no Twitter caneta. Você pede um livro pela internet e já vem embaixo 5 livros, quem comprou esse, comprou todos esses. Quer dizer, está espionando nossa vida. Quando você faz um trabalho que o cara avalia nosso trabalho no WhatsApp, nós estamos trabalhando para esse pessoal. Estamos trabalhando para uma pesquisa deles, para saber se o trabalho deles está bom ou ruim. Quer dizer, quando a gente toma um Uber, nós estamos avaliando o Uber, não sei o quê, é o serviço aquilo é 5G? Não. Isso aí é nós trabalhando. Quando a gente faz uma transferência eletrônica de dinheiro, que a gente paga uma conta pelo aplicativo, nós estamos substituindo força de trabalho bancário que está ficando no meio da rua aí. Nubank é todo online. Essa coisa aí. Então o mundo, nessa superprodução de tecnologia, é apenas a repetição das 3 primeiras fases das crises de superprodução.
a crise mecânica, a crise química, né, quando surgiu os venenos que se aplicou na agricultura, a genética, né, a revolução biológica, e essa outra, última que está fazendo um arraso no processo de capitalista, que nós enfrentamos isso aí, no período de Marx. No período que Marx escreveu o Capital, a crise de superprodução tinha como capitaneado o negócio, era principalmente a Revolução Mecânica. A Revolução Mecânica tem sempre um produto que capitaneia todos os... Donato, me permita uma parte. Você não acha que a diferença é brutal em relação ao que na crise de superprodução no período de Marx é porque existe uma grande produção e as pessoas não têm como consumir, certo? Mas a grande produção, se fosse distribuir, não seria suficiente, né? Hoje, a superprodução e os estoques, os grandes armazéns e toda a capacidade de ampliar a produção, está se falando que pode se dividir com a população do mundo toda, e essa população do mundo toda passaria a ter 14 mil dólares por mês de renda, de sustentação, né? Uma pessoa, Família de 4 pessoas. Uma família de 4 pessoas. Então, essa questão é que eu digo assim, acho interessante que a gente dê, com essa comparação que nós temos 70% de pobreza, ou extrema pobreza, e esses 30%, digamos assim, que estão ou na ponta lá, o 1% aqui, depois vem mais uns 3, 5% aqui, médio, milionários, tem os trilionários, os bilionários, os milionários, e vem descendo esse funil, né? E uma classe média rica, digamos assim, que aí forma uns 30% lá em cima. Né? Esse pessoal, Vladimir, você lembrou bem... Como alterar isso aí? Como é que está essa luta de Você lembrou bem, eu queria retomar essa falação sua, para não perder o que eu já vinha colocando, é que o Marx não foi somente um gênio na distribuição. O Marx trabalhou, a maior produção teórica dele, da economia, da filosofia, trabalhou em um período, em um ciclo, que o capital mais cresceu ao longo da sua história. O Érico Hobsbawm, chega a colocar um livro, um especial dele, se chama A Era do Capital, que é um período dos anos 40 a 70, onde o Estado, o capital mais cresceu ao longo da sua história. É um apogeu. Quase que repetindo o que tinha feito, veja bem, o que tinha feito 100 anos antes. É um século antes o capital tinha crescido mais ou menos essa proporção. Nem em 1947, para a Segunda Guerra Mundial, que acontece isso, porque o capital consegue destruir pontes, uma série de coisas aí, de superprodução de mercadoria, no sentido de capital fixo, destrói na guerra, aí consegue vender e emprestar dinheiro. Aí essa saída aí, essa crise aí sai a partir de uma destruição de uma série de coisas para vender outra. Até, vou dizer você, só para relaxar, o Chaplin, o gênio Chaplin, brinca com isso quando ele bota um menino na frente dele, com a baladeira, quebrando as vidraças, e ele vem atrás perguntando se alguém quer consertar a vidraça. Quer dizer, o capital só consegue vender uma vidraça se quebrar, já está lá. Na Alemanha, para resolver isso, quando eles fizeram a reforma, a crise de 2008, você podia aqui no Brasil pegar dinheiro para comprar um carro. Em outro país, na Alemanha não. Na Alemanha você pegava o dinheiro para comprar um carro novo, levava o seu carro novo, mas um carro velho, você tinha que entregar lá para eles botar numa máquina e transformar num pedacinho, num bolo de chumbo, para que você não vendesse seu carro para outro, para ocupar o lugar de um novo. Aí você destruía para vender o novo. Então, isso é o capitalismo. Quando o Collor de Mello lançou o plano Collor, vocês se lembram que a televisão mostrava aí o pessoal queimando um bocado de pintinho novo, né? Jogava para queimar porque não tinha como vender. Na crise de 1930, a gente fala muito na produção de café aqui no Brasil, mas não fala quantos bois, as pessoas não falam quantos bois
A Argentina jogou no mar para os peixes comerem, porque a Argentina produzia muita carne e não tinha quem vender. Foi a crise de superprodução do 29 o café do Brasil. Aqui no Brasil, queimaram o café. no Brasil, o Getúlio mandou queimar uma quantidade enorme de café para provocar segurar o preço. preços artificiais do mercado mundial e assegurar uma coisa que pouca gente comenta, assegurar emprego. Porque o Getúlio podia dizer, não, ninguém colhe o café. Nós dizemos, colhe o café e dava emprego, aí depois de colhido, mandava queimar. Mas já tinha dado emprego para um bocado de gente colhendo café. Né? Há quem acredite que o Getúlio já sabia de muita coisa da teoria geral de John Maynard Keynes. Tá? Esse tema realmente é um tema vastíssimo. É vastíssimo. E a gente está aproveitando da tua presença, do teu conhecimento em relação a isso, a superprodução e tal. Mas nós vamos precisar marcar realmente um programa específico, uma discussão específica. A gente vai começar a ter um processo de fazer, inclusive online, você direto da Bahia, fazer conosco, Pode tá? ser. E a gente vai dar um fechamento Daqui nisso a agora, pouco, para poder a gente entrar Com a na luta política da Paraíba, né? Que é a última parte, a gente já está há quanto tempo aí, pastor? 15 minutos. São 15 minutos, temos mais 15 minutos para poder a gente tratar essa questão. Crise de Né? água, tem que tomar cerveja, para não vai economizar água. Aí nós Estimular a vamos, produção, para a gente gerar não emprego. ficar na água até 5 horas da tarde aqui, porque a gente pode ficar E ela com um sempre- tema como esse até 5 horas da tarde. E não é da Ambev não, que é fascista. É fascista. A cerveja que não é fascista, é Ambev. Golpista fascista. Então vamos adentrar num tema mais complexo, talvez até, né? Que é a nossa seara, porque a gente às vezes discute, né? Debate, discute o universo, discute a Europa, os Estados Unidos, Esquece mas do quintal. esquece do nosso quintal, da nossa aldeia. Da né? nossa querida Paraíba. Aquela história que diz, queres conquistar o mundo? Conquista a tua aldeia, conquista a tua vizinhança. Né? Quase isso. Então, mais ou menos isso. Então, eu posso estar inovando em alguma coisa na frase, mas o conteúdo é um pouco em relação a isso. Então, nós temos um cenário na Paraíba, como de resto de todo o Brasil e o mundo, de grande luta de classe, de grande debate político, né? E nós temos um ano também, né? de um governo, né? de um governo de continuidade, mas que chega ao final num grande conflito, O líder político, o ex-governador Ricardo Coutinho, né, conseguiu, junto com com o PSB e a Frente Progressistas na Paraíba, fazer o sucessor num grande embate político, né? E o Bolsonaro perdeu feio aqui na Paraíba, o Lula e o Haddad, no caso substituto do Lula, conseguiu uma grande expressiva votação, né? E nós tivemos uma vitória, né? No primeiro turno, com 78% dos votos. Me parece que os números são próximos disso. O Bator tem mais detalhe, mais Acho que é 78 dos minucioso. municípios. Então foi uma vitória assim acachapante, que o É. João, né, juntamente com a chapa de senador, no caso como é o nome dele, o senador Veneziano, ganharam as eleições e fizeram chapa de deputado, maioria na Câmara, na Assembleia Legislativa e tudo mais. E agora estamos diante de um processo um pouco similar ao que foi desenvolvido contra Lula, contra o grupo político, né, que estão no poder, que estavam no poder, que de certa forma continuam no poder, com essa questão do certo racha no PSB, né? E ao mesmo tempo também temos outros processos de combate à corrupção, mais no campo da direita propriamente, atingindo o deputado federal, né, Wilson Santiago, né, e o grupo dele e tal. Então, esse é o cenário e com a preparação, né, e agora o próximo ano, é a eleição municipal. Né? Então a gente precisa realmente fazer uma rodada aqui rápida para justamente nos posicionar acerca, né, da luta política no estado da Paraíba. Né? Então a necessidade de uma frente fora Bolsonaro, né,
a gente tem uma situação onde alguns partidos de esquerda, como o PCdoB, trabalham numa tática, né, que estabelece algumas reflexões que eles estão defendendo como reflexões para a sobrevivência, né, da legenda do partido, e uma grande disputa política se avizinha nesse ano de 2020. Vator, com você. Bem, esse é um tema extremamente complexo, mas eu começaria dizendo o seguinte: há alguns meses atrás aconteceu um fato político, que foi a prisão da secretária Livânia, e em seguida ela foi libertada. E o processo de libertação da Livânia, ele é muito sintomático. A partir do momento em que Livânia tinha uma assessoria jurídica, ou seja, tinha 2 advogados, o Solon Benevides e o Sheine Asfora, cuidando do processo dela, e segundo um áudio que vazou e estava circulando, com relação a uma tia de Livânia, que teria dito nesse áudio, e ninguém contestou o áudio não foi contestado. Então supõe-se que seja a tia de Livânia, dizendo que ela não estava doente coisa nenhuma. Ela saiu do presídio e ela foi se encontrar com o Ministério Público para tomar orientações e colaborar com o Ministério Público. E automaticamente, a partir desse movimento, ela destitui os advogados dela. Naquele momento, ao ver esses fatos, nós da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Seção Paraíba, nós soltamos uma nota já preocupados com os indícios de que havia uma adaptação ou uma chegada da chamada Operação Lava Jato no estado da Paraíba. Então já colocávamos a nossa preocupação com relação aos métodos adotados pelo Ministério Público e adotados pela magistratura, né? Então a Livânia praticamente era desviada do curso da defesa dela para começar a colaborar num processo de delação premiada. E tanto é que logo depois ela foi libertada. Então existe algo profundamente desigual. Você tem o patrocínio dos advogados da causa e você tem do outro lado o Ministério Público oferecendo benefícios, dentre os quais colocar ela imediatamente em liberdade. Então os advogados não conseguem ter acesso ao juízo para pleitear essa liberdade provisória, essa liberdade imediata, mas o Ministério Público tem o poder de oferecer essa benesse para uma mãe de família com uma filha, aí me parece que na ordem de 12, 14 anos de idade, muito próxima a ela, e para conseguir a liberdade dela, ela fazer uma delação premiada. Então veja a desigualdade e ao mesmo tempo a proximidade da acusação e do magistrado, enquanto que a defesa não tem acesso, não tem essa possibilidade de conseguir um habeas corpus ou um alvará de soltura para a presa. Então você tem essa preocupação e a ABJD já soltou a nota preocupada com os direitos fundamentais, com as garantias da pessoa humana nesse episódio. E aí logo depois você tem, aí no final do ano, a decretação da prisão de vários políticos. É claro que, Vladimir, você gostaria de conversar um pouco aqui, porque da eleição para cá, nós temos há praticamente um ano. E menos do que um ano, nós tivemos a ruptura, nós tivemos o rompimento político do governador João Azevedo com o ex-governador Ricardo Coutinho. E aí há de se colocar o seguinte: nós tivemos um exemplo que foi o do Equador. O Lenin Moreno, ele foi eleito dentro do projeto, dentro da perspectiva da continuação do governo de Rafael Correa. Mas uma vez que ele tomou posse, ele virou completamente um neoliberal e, consequentemente, eleito pela população, traiu o projeto. Não é? Será que aqui na Paraíba nós vamos ter uma repetição disso? Será que João Azevedo, rompendo com Ricardo Coutinho, ele vai dar continuidade ao projeto político ou ele vai
trair esse projeto político? Essa é a primeira questão, se vai haver continuação ou não. Aí nós temos, por exemplo, quinta-feira agora passada, a exoneração de várias pessoas ligadas ao ex-governador Ricardo Coutinho. Ou seja, um aprofundamento desse distanciamento, dessa ruptura entre os dois. E aí eu volto para a questão chamada Operação Calvário. Não é? Nós tivemos, a partir da Constituição de 1988, o financiamento privado de campanha. A regra do jogo era muito clara. Você vai, capta com as empresas e financia a sua campanha. Pode ser Caixa 1, que é absolutamente legal, ou pode ser Caixa 2, que é um caixa construído fora da legislação eleitoral, portanto, ilegal. Então você tem esse comportamento em várias campanhas eleitorais. Eu posso dar um testemunho agora nesse momento. Por exemplo, em 2014, eu estava na coordenação da campanha da deputada Estela Bezerra, que foi eleita deputada estadual. E nós tínhamos informações da campanha majoritária, onde, por exemplo, a campanha majoritária ficou paralisada por uma semana por falta de combustível para os carros de som. Então você vai ter essas crises exatamente durante a campanha eleitoral. E eu não tive nenhuma notícia de que a oposição, que o lado contrário, tenha interrompido a sua campanha em nenhum momento. Então veja bem, nós estamos falando da campanha do governador Ricardo Coutinho, que faltava dinheiro na campanha. E aí você vai ter a outra campanha que crescia assustadoramente, que tinha outdoor, que tinha cartaz, de João Pessoa a Cajazeiras, na melhor das hipóteses, de Cabedelo ao Iraúna. Ou então o último município, o primeiro município. De ponta a ponta do estado. De ponta a ponta do estado, a campanha suntuosa, rica. E você não tem absolutamente nenhuma denúncia contra essa campanha adversária. E de repente você tem aí, né, uma judicialização do processo, que vai desde a prisão do governador, do ex-governador Ricardo Coutinho, após a prisão da Livânia, claro, passando inclusive, né, pela a vistoria que foi feita dentro do Palácio do Governo, do governador João Azevedo. E você tem a prisão da secretária Márcia, hoje prefeita de Lucena, uma pessoa que goza de uma reputação muito grande na cidade de Lucena, como uma pessoa honesta, como uma pessoa própria. Você tem a prisão da deputada Estela, que eu acompanhei, eu estive na Assembleia Legislativa. Márcia é de Lucena ou do Conde? Do Conde, porque Márcia Lucena, Márcia Lucena eu sempre chamava prefeita de Lucena, mas na verdade é do Conde. Márcia do Conde, Márcia Lucena do Conde. Prefeita do Conde. Eu sempre faço essa confusão. Incrível. Prefeito em exercício. E aí, gosta de uma reputação ilibada, uma pessoa honestíssima e tal. E você tem a prisão de Estela, que é outra arbitrariedade. Você vai ver, está fundamentado, qual é a fundamentação da prisão de Estela? Nenhuma. O que tem lá em 200 páginas é que Estela teria uma companheira, que é a secretária, também não tem a secretária de saúde, né? E, portanto, ela estaria sendo beneficiada pelo esquema que existia, tal. Ou seja, uma derivação, né? E o próprio Ricardo Coutinho, como você fala, né, que é acusado a partir de uma delação, essa delação veio a público. Era sabido que ele estava na Europa, quer dizer, eles decretam uma prisão claro, sem... exatamente. Aproveitaram a ausência dele para decretar essa prisão e para essa coisa da Lava Jato, que chega aqui na Paraíba, da destruição da reputação, onde é pedido, inclusive, a prisão dele através da Interpol, né? Então, são considerações que eu quero deixar aqui claro. A nossa desconfiança com relação ao rompimento do governador João Azevedo, se vai haver continuação desse projeto ou se vai haver uma guinada à direita do governador João Azevedo. E, em segundo lugar, a preocupação com relação à reprodução da Lava Jato aqui no estado da Paraíba. Uma das coisas que a gente fica pensando, né, quando aconteceu essas prisões, né, esse pedido de prisão, pelo documento que eu li, né, eu não sou jurista, mas pelo documento que eu li, o Ricardo foi dada a prisão de Ricardo porque ele poderia, sou uma mulher, ninguém está prestando atenção em mim, né? Totalmente. Que ele poderia atrapalhar. O cara é preso
sabiam que ele estava viajando de férias, e ainda diz o seguinte, que liga para a Interpol que ele é fugitivo. É midiático, gente. É midiático uma coisa dessa. É coisa da Globo, é coisa do juiz ladrão, é coisa desse Ministério Público bandido. Então, é uma coisa assim, não estou querendo aqui julgar quem é culpado ou não é, mas é muito circo. É muito circo, é muito parecido, né, o que está acontecendo aqui na Paraíba, o que aconteceu. Afinal de contas, Ricardo Coutinho foi e sempre esteve ao lado de Lula, né? Trabalhou demais na campanha de Haddad, né? O melhor governador do estado da Paraíba. O melhor governador. E outra coisa... Contrariou muitos interesses das elites locais. Ele ganhou em 208 municípios. Ele ganhou em 200. Ele ganhou porque João era o candidato dele, mas João não tinha sido candidato em nada até hoje, né? Então, o candidato de Ricardo, levado por Ricardo, ganhou em 208 municípios. Deu um total de 223. 20 anos que não se elege um governador em primeiro turno. Faz 20 anos que a Paraíba não elege um governador no primeiro turno. Me contaram uma história que foram lá na... Não foi Maranhão, né? Eu sabia, mas nem queria falar o nome dessa coisa, mas... foi na Granja, como é o nome? Granja... Santana? Sim, do governo. Granja Santana. Foram lá, antes da eleição, alguns políticos da Paraíba, né, isso vieram me contar, que quando chegou o Ricardo disse, nós vamos ganhar no primeiro turno. Saíram todos, não na frente de Ricardo, né, mas depois entraram no carro, rindo, achando esse mal tá doido. Você tá doido, a gente vai ganhar no primeiro turno? Ele disse com 78%, segundo vieram me informar. Pessoal, Então, vou ter que interpelar porque nós não vamos poder passar para o quarto. Mais um pouquinho, né? Tem mais um minutinho. Mas eu só queria levantar, eu só queria para dizer, para fechar, isso levanta uma interrogação muito grande do que está acontecendo aqui na política da Paraíba, que é um grande apoiador de Lula e está sendo para aqui feito a mesma maneira operante, né, o mesmo modus operantes do que aconteceu no Brasil com Lula. Né? Só para encerrar. Mas antes de passar para o Donato, rapidinho aqui, em 30 segundos, vamos todos desejar, porque o Donato já vai encerrar, vamos todos desejar um feliz ano novo, as festas que vão acontecer agora, a todos e a todos os internautas. Vamos desejar muita luta em 2020 e conte conosco, né, na mobilização para a rua, para o Fora Bolsonaro 2020 e para todas as lutas que nos teremos. Um abraço grande, Donato, encerrando o nosso programa. Os fascistas. A Conceição, que me antecedeu, a última, começou, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com Lula, pirotecnia. Eu estava aqui observando o significado da palavra lawfare. Lawfare, que tem origem na palavra lei, e warfare, que é guerra política, essa coisa aí, guerra. Então é guerra jurídica. Então lawfare foi colocado, não encontrei aqui, mas eu conheço. Foi utilizado pela primeira vez na história contra um Papa, que se insurgiu contra a situação naquele momento e passou a fazer naquele momento o que o Francisco faz hoje. Você imagina o Papa Francisco, na Idade Média, falando o que ele fala hoje. Seja um revolucionário, vamos estar do lado do povo, vamos respeitar os índios, os negros. Imagina o que é que aconteceu. A própria igreja se reuniu e disse, olha, nós não podemos aceitar que nossa igreja, que é nossa, fazendo um negócio desse e deve defender pobre. Então, inventaram uma forma de criminalizar, inventou uma série de crimes contra o Papa, sem dar direito ao contraditório. Escondia as boas
ações dele, e mostrava uma série de defeitos. E aí conseguiu tirar um Papa em pouquíssimo tempo. O que aconteceu com o cara aqui do Paraguai, Uruguai, Lugo. o velho lá, né? Lugo, né? Nós estávamos na Rio Mais Íntimo, no Rio de Janeiro, quando acabamos de receber a notícia, estava lá o Renato, estava o pessoal da esquerda todinha, lá na tenda da esquerda, lá um debate, já acabaram de derrubar o governo lá e tal. Tiramos uma comissão, aí dizia assim, nós não podemos fazer nada, porque vai lá só acompanhar, porque foi o parlamento que tirou o cara. Então, está legitimado a saída dele. Então, vem o Lula. Quer dizer, você acabou de dizer, está a mesma coisa. Até vereadores que prefeitos querem tirar da jogada para não ser candidato, hoje está utilizando esse mesmo método, criminalizando uma série de coisas, inventando crimes. Aí o cara que fez a intervenção lá contra o filho de Castro Cunha Lima, o Gervásio Maia, diz, olha, nós somos uma vitrine, quem está no governo é uma vitrine. Se alguém atira uma pedra, depois quando você vai emendar esses vidros, acabou, você não tem como emendar mais. Ora, Ricardo depois de um negócio desse, Lula depois de um negócio desse, para um país que tem um monte de gente seguidista, que acredita na forma da lei, que o Estado é neutro, olha, o cara é ladrão, tanto é que está preso. Ah, a prisão é porque o cara foi preso. A narrativa é Ah, essa. você foi preso? Quando eu fui preso aqui em 1983, quando eu voltei para casa, tinha um camarada que estava lá na minha casa, que estava lá para a polícia não matar ele aqui em uma pessoa. Ele olhou para mim e disse, ei, parabéns, agora nós somos iguais, né? Só que ele era batedor de carteira aqui, roubava bujão de gás, e eu fui preso político. Porque nós somos iguais agora, eu fui preso, tu também foi. Zerou o jogo. Zerou o jogo. Agora eu vou ficar em sua casa o tempo que eu quiser, que nós somos tudo ladrões. Professor Donato, Manuel Donato, agradecer a sua presença, nós acabamos o tempo aqui, nos despedimos. Na verdade, a gente já passou. Nos fascistas e continuamos esse bate-papo agora com a boa você pode até falar mais um minuto, né? Porque lá no bar. Porque a gente está na quarta parte. Lá no bar, Vladimir. Lá no bar. Vai encerrar aqui. Vai encerrar. Já encerrou. Isso é mal feito. Eu queria prestigiar mais um minuto seu. Mas deixa aqui. Lá no bar. Lá no bar nós vamos continuar. Pois é, nós temos que mostrar. Deu 1 minuto e